Vou trazer uma mensagem que Deus trouxe até ao meu coração aqui neste mesmo local. E eu gostaria mesmo que vocês pudessem ter uma Bíblia com vocês, pudessem tomar anotações, porque creio mesmo que esta mensagem é importante que fique nos vossos corações, que fique guardada e que nunca se esqueçam e que possam praticá-la no vosso dia a dia. Então a mensagem de hoje tem por título: As bênçãos de Deus estão sobre mim. E o primeiro desafio que eu tenho para vocês é que vocês possam repetir o título desta mensagem e querer, não apenas falar, mas querer de todo o coração, que as bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. Diz assim: as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. Então, e como passagem base, como versículo base, eu gostaria de partilhar com vocês um versículo que fica ali no meio da Bíblia, ao lado de Salmos, que fica no livro de Provérbios no capítulo 10, versículo 6, e vamos ler apenas a primeira parte. Então, Provérbios 10, versículo 6, a primeira parte do versículo diz que as bênçãos estão sobre a cabeça dos justos. Sobre o que é que estão as bênçãos? Sobre a cabeça dos justos. Sim, se tu aceitaste Jesus como teu Senhor e teu Salvador, tu és justo. Portanto, as bênçãos de Deus estão sobre ti. Nós não precisamos de correr atrás das bênçãos. Tudo o que nós precisamos é ter o Deus em nós, o Deus das bênçãos, e viver a vida eterna que Ele nos deu por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos ter em nós o Deus das bênçãos e viver a vida eterna que Deus nos deu. É uma vida que precisa ser alinhada com a vontade de Deus. É uma vida que precisa de ser vivida pela fé. É uma vida em que as nossas mentes precisam de ser renovadas e transformadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e colocarmos fé nessa palavra e crermos nessa palavra. A palavra de Deus é poderosa, é transformadora, mas ela precisa de ser recebida e vivida. Amém? Como primeiro ponto desta mensagem, eu quero dizer-te que Deus declara-te justo pela tua fé em Jesus Cristo. Primeiro ponto, Deus declara-te justo pela tua fé em Jesus Cristo. Nós precisamos de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, para saber quem somos, para conhecer quem Deus diz que nós somos. E precisamos deixar, não apenas ler, não apenas conhecer, mas deixar que o Espírito Santo ensine-nos e possamos crer de todo o nosso coração no que a palavra de Deus diz. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, há pessoas que decoram a palavra de Deus, mas não creem verdadeiramente. E eu digo crer verdadeiramente, ou nós queremos verdadeiramente quando aguardamos o nosso coração e vivemos de acordo com o que ela diz. E quando nos declaramos, ou quando nós sabemos quem somos através do que ela diz, quando nós sabemos quem Deus verdadeiramente é através do que ela diz, muitos cristãos continuam a ver-se como pecadores. Sim, estou a falar para pessoas que já aceitaram Jesus, pessoas que são filhos de Deus, mas continuam a ver-se como pecadores, como indignos, como impuros. Mas a Bíblia diz que Deus diz para nós mesmos que já aceitamos Jesus, que somos seus filhos, que ao crermos em Jesus como sendo o Filho de Deus, que morreu pelo teu pecado, sim, quando ainda Deus nos via como pecadores, afastados, separados da glória de Deus, separados dele. A Bíblia diz que ele morreu sendo nós ainda pecadores, mas agora ele olha para nós
e já não nos vê como pecadores, pois Ele olha para nós através de Jesus e vê em nós Jesus e o seu sacrifício. Deixa-me dizer-te que, ao crermos em Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador, Deus tornou-nos seus filhos pelo seu poder. Diz que somos uma nova criatura e que tudo se fez novo. E diz muito mais. Diz que Deus declara-nos justos. Eu gostaria mesmo, se estiver a fazer confusão para ti, se estiver a ser difícil de crer, deixa a palavra de Deus falar agora contigo. Em Romanos 3, 22 até ao versículo 24. Em Romanos 3, do versículo 22 até ao versículo 24. Diz assim, e eu vou ler na nova versão transformadora. Mas podes ler na versão que tenhas aí contigo neste momento. Diz assim, somos declarados justos diante de quem? Diante de Deus. Por meio das nossas obras? Não, por meio da fé em Jesus Cristo. Eu vou repetir. No versículo 22 diz, somos declarados justos diante de Deus. Não é diante dos homens, é diante de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. Só uma forma de tu seres declarado justo diante de Deus. É quando tu colocas a tua fé, é através da tua fé colocada em Jesus Cristo. E isso aplica-se a todos que creem. Uau! Aplica-se a todos. Não é para uma nação específica, não é para um povo ou uma raça específica, é para todos que creem, sem nenhuma distinção. É isso que diz o final do versículo 22. É para todos que creem, sem nenhuma distinção. O nosso Deus é bom, é maravilhoso. Ele não faz distinção de pessoas. Ele não te coloca como inferior. Ele declara-te justo pela tua fé em Jesus Cristo. Quando tu crês. E continua no versículo 23. Pois todos, e agora fala da nossa condição anterior, pois todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos nós estávamos separados de Deus. Todos nós éramos vistos como pecadores e não alcançávamos o padrão da glória de Deus. Mas Deus, pela sua graça, foi Ele que nos alcançou. Foi Ele que cumpriu o requisito necessário, dando a sua vida para nós alcançarmos esse padrão da glória de Deus. Em Jesus Cristo, tu, e com a vitória de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, tu alcançaste o padrão necessário da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, e eu já comecei a ler o versículo 24, mas Ele, em sua graça, podes dizer, é pela sua graça, não foi pelo meu desempenho, pelas minhas obras, pela minha mudança de atitude, de comportamentos, mas foi pela sua graça, quando eu coloquei a minha fé em Jesus Cristo. Ele declara-nos justos por meio de Cristo Jesus. Tu foste declarado justo, mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus, é o próprio Deus que te declara justos, que nos declara justos. Uau! E diz mais, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Consegues ver? Ainda que possamos pecar, errar, nós fomos resgatados desse castigo. Uau! Como não correr para os braços do Pai, dos braços de Jesus? Como não correr para o Espírito Santo? Nós fomos resgatados do castigo. Não há mais maldição. Não há mais penalidade pelos nossos pecados, que Jesus pagou o preço, pagou o sacrifício, Ele foi condenado em teu lugar. E agora o próprio Deus declara que nós somos justos. Uau! Será que tu podes dizer glória a Deus? Parar neste momento para dizer obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, Tu és tão bom, obrigado, querido Pai, porque Tu estás a declarar que eu sou justo ou eu sou justa. E sabes porque é que Deus nos declara justos? Porque fomos justificados pela fé. Só alguém que foi justificado da fé é declarado justo por Deus. Tu consegues ouvir a voz do Pai, ouvir a voz de Deus a dizer, filho ou filha, eu declaro-te justo. Eu te declaro justa.
Uau, incrível. Romanos 5, nos primeiros 2 versículos, diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, tu podes ter paz com Deus. Sabes, Ele resolveu a inimizade que havia entre ti e Deus. Por meio da fé, tu foste declarado justo. Tu foste justificado. Diz assim neste momento: eu sou justificado. Eu fui justificado por Deus. Eu fui justificada por Deus. Uau! E diz mais: pelo qual, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos também entrada pela fé a esta graça. Só podemos entrar na graça de Deus por meio desta fé em Jesus Cristo, na qual estamos firmes. Eu quero te encorajar. Está firme nessa graça, por meio da tua fé em Jesus Cristo. Há muita gente que não fica firme na graça. O apóstolo Paulo escreve uma carta para os Gálatas a dizer: porquê que vocês caíram da graça? Porquê que vocês não ficaram firmes na graça? E diz mais: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ei, nós podemos ter esperança, podemos nos gloriar nessa esperança da glória de Deus. É maravilhoso. Segundo ponto. O primeiro ponto é que nós somos declarados, ou Deus declara-te justo, ou Deus declara-te justa pela tua fé em Jesus Cristo. E o segundo ponto diz o seguinte: crê e vê o cuidado, a proteção e o livramento de Deus. Vou repetir: crê e vê o cuidado, a proteção e o livramento de Deus. Não apenas crer que Deus protege, que Deus livra, mas ver no teu dia-a-dia esse cuidado, esse livramento, ver essa proteção, esse lugar de refúgio, Ele a livrar-te de consequências, Ele a livrar-te do mal, Ele a livrar-te de acidentes, Ele a livrar-te de doenças. Vê e crê nesse Deus. Vê e crê nesse Deus abençoador e cujas bênçãos estão sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Ok? Deus torna-nos justos pela sua graça e só por si isso é uma bênção sem igual. Mas Deus vai muito mais além. Deus vai muito mais além do que aquilo que tu possas crer ou imaginar. Que Deus é bom, Ele é muito mais do que isso. Ele é extravagante a abençoar-nos. Por mais que possamos enfrentar e por mais que enfrentemos tribulações ou aflições ou tentativas de nos destruírem ou de nos matarem ou de nos roubarem ou separarem do amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para te dar vida em abundância, ou seja, para te abençoar, para reconstruir e construir, reconstruir, renovar, restaurar. Sabes, Ele vem para restaurar aquilo que possas perder ou ter perdido. Ele vem para te, sabes, abraçar. Ele vem para curar. Ele vem para libertar-te de traumas, de vícios. Ele vem para te libertar do pecado. É pelo seu poder que tu consegues livrar-te de pecados que te têm perseguido. Pecados que tu não consegues resistir ou não consegues dizer que não. Só pelo seu poder. Corre para os braços dele. Pede-lhe ajuda. Crê que ele é Deus libertador, Deus sarador, Deus que abençoa, Deus abençoador. E crê também que nada te pode separar do seu amor. Nada te pode separar do seu amor. Como diz lá em Romanos 8, de 35 a 39. Diz: quem nos separará do amor de Cristo? Mas quem? Mas o quê? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E cada uma destas coisas representa tudo aquilo que possa vir para te tentar separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Mas como está escrito, estou a ler o versículo 36, em Romanos 8, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, repete comigo, em todas estas coisas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, ou qualquer circunstância, em todas estas coisas, somos mais do que
vencedores. Somos mais do que vencedores. Tu és uma vencedora. Tu és um vencedor. Ou és mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora, na verdade, por aquele que nos amou, por Cristo, pelo próprio Deus. Foste feito justo, tu foste feito mais do que vencedor. Porque, o apóstolo Paulo continua, porque estou certo de que nem a morte, nem sequer a morte, que talvez seja o inimigo que nós, humanos, na nossa carne, temos mais medo, mas nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, como diz, nem a altura, nem a profundidade, nem as montanhas, eu podia acrescentar, nem alguma outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz comigo, nada me pode separar do amor de Deus. Nada. Por causa do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor, quando nós recebemos Jesus, esse amor agora é derramado no teu coração. Uau! No nosso coração. Declara que és mais do que vencedor na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada. E vê o livramento de Deus em todas as aflições, pois tu és justo. Foste justificado pela fé. Foste justificada pela fé. Vamos até ao livro de Salmos agora, lá ao lado de Provérbios. Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Diz o seguinte: muitas são as aflições do justo. Nós não estamos livres de aflições, de perseguições, de tribulações. Não. Muitas podem ser. E a Bíblia até diz que muitas são as aflições do justo. Se não estiveres a passar por aflições, se não passares por aflições, talvez não sejas justo. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Deixa-me dizer-te. Tu és justo, tu és justa. As tribulações, as dificuldades, elas vêm. Mas deixa-me dizer-te, elas não são trazidas por Deus. E o Deus é quem te livra. É Ele que vem para te livrar. Ele não traz alguma coisa para mostrar. Agora estou aqui eu, já te dei isso, agora estou aqui eu para mostrar que tenho poder para te livrar. Não é Ele que traz. Há circunstâncias, há a maldade, há a semente do pecado, há tanta maldade ainda, há tantas vidas ainda em que Deus também não é Senhor. Há tantas vidas, há tantas pessoas que mesmo já têm aceito Jesus, deixam-se enganar, deixam-se corromper ou deixam entrar maldade, deixam-se levar pelos enganos e até acabam por magoar outras pessoas. E acabam, se calhar, quem sabe tu foste magoado numa igreja ou foste magoado por pessoas cristãs, deixa dizer-te, perdoa e aplica graça sobre a vida delas. Ora por essas pessoas. Não guardes mágoas e angústias e rancores e coisas no teu coração. Vai até Deus e ser curado, e se ainda não foste. Mas deixa-me dizer-te, vê o nosso Deus como sendo aquele que nos livra de todas. A Bíblia diz de todas. E todas quer dizer que não há nenhuma de que Ele não nos livre. Amém? Salmos 34, 19. Tu possas declarar: eu posso estar a passar por uma aflição, mas és tu, Senhor, que me livras, pois eu sou declarado justo por ti. Uau! Vamos ao ponto 3? Sim, ao último ponto. Ponto 3. Ainda se lembram do segundo e do primeiro? Primeiro, vamos lá, novamente, eu vou repetir. Deus declara-te justo ou justa pela tua fé em Jesus Cristo. Uau! A minha fé fez Deus me tornar justo. Declarar que eu sou justo, porque eu fui justificado pela minha fé nele, em Cristo Jesus. Ponto 2 é que crê e vê o cuidado, a proteção, o livramento e diz por aqui tantas outras coisas, a generosidade, a presença, sei lá, tantas outras coisas de Deus. Crê e vê isso mesmo. Ponto 3 e último ponto. Conhece e recebe as bênçãos de Deus, pois és filho do abençoador. Uau! Tu és filho daquele
que derrama bênçãos sem fim. É uma extravagância, é abundância. A bondade de Deus é imensamente maior e melhor do que a nossa. Tu conheces alguém que tu dizes, aquela pessoa é tão boa, tão bondosa, é tão maravilhosa. Deixa-me dizer-te, o nosso Deus está num padrão e num nível inigualável, incomparável. Deixa-me dizer, é imensamente melhor. Por isso, Jesus, uma vez sendo interpelado, e eles, e alguém chegou bom mestre, mas ele disse, ei, bom é apenas Deus. Apenas Deus é bom. Isto para veres o nível, nós podemos ser bons e devemos ser bons, mas temos as nossas falhas, temos as nossas imperfeições. Mas deixa-me dizer-te, bom e abençoador e bondoso é verdadeiramente Deus. Nele não há qualquer maldade, qualquer engano. Nele não há confusões. Não. Mateus 7,11 diz o seguinte, e talvez tu conheças este versículo, Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, mesmo nós abençoando e desejando o melhor para os nossos filhos e procurando dar-lhes o melhor, a Bíblia diz, mesmo assim, nós sendo maus, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Ei, não tenhas receio de pedir bens ao teu Pai, sabendo que não é porque tu mereces, é porque Ele é um Pai que te deseja abençoar, é um Pai que deseja ouvir-te, deseja estar contigo e que deseja surpreender-te com muito mais além do que aquilo que possamos pedir. Pede por fé, com humildade, com simplicidade, com verdade. Pede não apenas para benefício próprio, pede para abençoar a tua vida, sim, porque Deus também te quer abençoar, mas quer abençoar a tua casa, a tua família, a tua igreja, quer abençoar a tua empresa ou a empresa onde tu estás a trabalhar. Ei, Deus é abençoador, amém? E tu és um canal da sua bênção. Sabes, Deus, é através também da tua abundância que estás a glorificar a Deus e que vidas glorificarão a Deus. Sabes, mantenha esse coração, cuidado, humilde. E sempre que encontrares, deixa-me dizer-te, uma promessa ou uma bênção para os justos na Bíblia, e há tantas, agarra, crê nela e diz, Pai, eu recebo esta bênção em nome de Jesus. Deixa-me mostrar-te como praticar isso. Quando leres em Provérbios 10, 6, que nós começámos por ler no início, que as bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, diz, obrigado, Pai, esta promessa é para mim, porque fui feito justo pela fé em Jesus e na sua obra consumada. Então, todos os dias, em vez de temeres que a carência, a falta te alcance, que a doença te alcance, que a dor te alcance, ou tantas outras, espera que a abundância, que a cura, que a paz, que a provisão, que todas as bênçãos de Deus te surpreendam e te cerquem. Espera isso, espera com fé. Viver pela fé não é apenas viver à espera de provisão ou não ter um emprego ou como certos missionários ou pastores dizem que vivem pela fé. Viver pela fé é crer que todas as bênçãos que estão escritas, que Deus já disse que são para nós, crer realmente que elas se tornam reais na tua vida, que se tornam reais nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Amém? Espera e crê coisas boas, que coisas boas aconteçam para contigo. Diz, Pai, eu agradeço-te porque as tuas bênçãos coroam a minha cabeça. As provisões abundantes de Deus, as tuas provisões abundantes estão sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a empresa, sobre a minha igreja, sobre a minha nação, sobre esta cidade. Amém? Amado, amada, quanto mais começares a acreditar e a falar palavras de abundância, pela fé, palavras de provisão, palavras de aumento, mais experimentarás a totalidade das bênçãos do justo. Pela fé,
alcançaremos pela fé, venceremos. Sabes, quando vamos a Deus pedir, ou quando vamos a Deus agradecer, é uma vida de agradecimento e de olhar para a frente. E sabes, Deus sabe que nós precisamos de suprimento a cada dia. Deus sabe que precisamos de cura e de restauração, precisamos de paz, precisamos destas bênçãos diárias. Portanto, não há problema nenhum em nós pedirmos a Deus. Nós não vamos a Deus, mas nós não vamos entrar atrás das bênçãos porque Deus já diz que elas são nossas por direito, por causa daquilo que Jesus conquistou. Somos vencedores. A Bíblia, as verdades, e nós vamos ler agora vários versículos de bênçãos que são reais, que são e que são a vontade de Deus para que nós experimentemos a cada dia. Certo? E a Bíblia diz lá que Deus quer nos dar coisas boas e quer dar bens àqueles que pedirem. Possamos pedir através da fé em Cristo, sabendo que somos filhos, somos declarados justos e que o nosso Pai é um Deus que não olha a poupanças, não olha a meios para nos abençoar. Amém? Para terminar, vamos até a Salmos e alguns, vamos ver aqui alguns versículos e depois também temos em Provérbios e portanto vamos lá. Salmos 5:12. Salmos 5:12 diz: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Ei, tu abençoarás. É uma promessa de Deus. Abençoarás quem? Ao justo. E tu és justo. E és declarado justo pelo próprio Deus, através da tua fé em Jesus Cristo. E depois diz, circundá-lo-ás de tua benevolência. Ou seja, vai rodar-te, sabes, vai estar ao teu redor, circundar-te, são bênçãos com a sua bondade ao teu redor. Sabes, como de um escudo, circundá-lo-ás da tua benevolência, da tua bondade, como de um escudo. Uau! É isto que a Bíblia diz. E eu quero que tu possas crer e viver esta realidade. A Bíblia não é um conto, não é um livro teórico, é um livro prático, vivo. E estas verdades, as verdades, na verdade, são para quem crê. E eu espero que tu possas decidir. Eu quero crer, quero ir com a minha fé a um nível mais profundo, quero ir para águas mais profundas de intimidade, conhecimento de Deus e de experimentar mais da sua presença. Amém? Salmos agora 55:22 diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, a tua preocupação, lança, deita fora. Não é para ficar contigo e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Uau! Mas as tribulações não é para lançar sobre Deus, porque Ele não quer que tu fiques abalado, Ele não vai permitir que tu sejas abalado com isto e Ele te susterá, Ele te guardará, Ele te protegerá. Amém? Em Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, pois para ela correrá o justo, ou seja, para essa torre forte, que é o nome do Senhor, para ela correrá o justo. Para onde é que nós devemos correr? Para essa torre forte, que é o nome do Senhor. E estará em alto retiro, em alto cuidado, em alta proteção. Uau! Sabes? Eu estou num lugar, mais a esposa, como se fosse um retiro. Deves ouvir os pássaros como sinal de fundo. Um lugar tranquilo. E isto é como se fosse uma alusão, uma sombra daquilo que Deus quer que nós façamos diariamente. Correr para a presença de Deus, para esse lugar de cuidado, de proteção e ser abençoados por Ele, ser amados por Ele, experimentar do seu amor de uma forma, sabes, muito mais além. Nós devemos cuidar do nosso amor para com Deus, da mesma forma que devemos cuidar do nosso amor para com as nossas esposas, ou com os nossos filhos, ou com os nossos amigos. Nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos, mas nós devemos cuidar, acima de tudo, do nosso relacionamento com Deus. Amém? Procurá-lo, buscá-lo. Para terminar, gostava de terminarmos com uma oração de gratidão e louvor a Deus. Que a nossa vida seja de adoração, de louvor e de honra para Deus, o nosso Pai. Pois é Ele que nós adoramos acima de todas as coisas. É Ele que nós buscamos acima de todas as coisas. É sobre Ele que nós deitamos os nossos fardos.
Como ele dizia, vinde a mim se estáis cansados e oprimidos e eu vos livrarei. Isso é uma bênção para nós. Ei, podes correr para ele. É ele que honramos e é dele que vêm todas as boas dádivas, como diz a palavra de Deus, e nós queremos. Somos uma igreja de palavra, somos uma igreja que crê nessa palavra e somos uma igreja que quer viver a palavra, sabes, de uma forma tremenda, impactante e ver a sua bondade, a sua glória, a manifestação de Deus no nosso meio. Amém? Será que eu posso ouvir um amém agora? Ou posso crer e pela fé eu posso ouvir tu a dizeres amém, amém e amém. Assim seja, Senhor, faz em ti a minha vontade. Eu creio, Senhor, que tu tens alegria, prazer em nos abençoar, porque a tua palavra diz isso. Tu nos declaras justos, Senhor, simplesmente pela nossa fé em ti, Senhor, e nós descansamos em ti, nós queremos crer e conhecer mais e mais da tua palavra, e para cada bênção que ela fala, que está sobre nós, que é para nós, Senhor, nós dizemos sim, Senhor, eu quero experimentar essa bênção, eu recebo essa bênção, eu quero viver essa bênção, porque tu és comigo, tu és o meu abençoador. Eu não preciso correr atrás de bênçãos, porque eu tenho o Deus da bênção. E há um salmo, há um versículo que eu creio, e diz que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão. Sabes? São as bênçãos de Deus que nos seguem, porque nós temos o nosso Deus. Então elas seguem-nos, elas circundam-nos, e nós queremos nisso mesmo. As tuas bênçãos estão ao nosso redor. Nós falamos bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós falamos bênção, as tuas bênçãos sobre a nossa igreja. Bênçãos, Senhor, de sabedoria, bênçãos de crescimento, bênçãos de generosidade, bênçãos de provisão, bênçãos de paz, sabes, bênçãos de uma graça, Senhor, que é sem fim. Bênçãos de um amor que é extravagante, que é derramado e que flui através dos nossos corações. A bênção da tua presença, Senhor, de viver essa vida eterna, essa vida de um relacionamento contigo, Senhor, livres de preocupações, livres de toda a maldição, porque estamos em ti e tu estás em nós. Contigo somos um. Tu és és o cabeça da tua igreja, Senhor, e nós te louvamos e adoramos em nome de Jesus. Obrigado, obrigado e obrigado. Amém? Ok. Se tu estás a ouvir esta mensagem e ainda não tomaste a decisão de seguir Jesus, de crer verdadeiramente nele e de o receber pela tua fé. Uma coisa, tu até podes acreditar nele, mas a Bíblia diz a todos aqueles que o receberam, já recebeste, tu podes receber Jesus na tua vida. E como é que se faz isso? Através de tu declarares com a tua boca e creres no teu coração que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos teus pecados para te dar uma vida nova, a vida eterna. E quando nós fazemos isso, a Bíblia declara que nós somos justos, que tu és justo. Queres fazer isto neste momento? Esta é a tua oportunidade. Então, se o desejas, se desejas entregar a tua vida a Ele, colocar a tua fé nele, tornar-te um filho ou uma filha de Deus e ver Deus a declarar-te justo, crendo naquilo que a palavra de Deus diz e que tu pudeste ouvir hoje. Então, faz esta oração com as tuas palavras, com uma fé sincera que venha do teu coração, que Deus já derramou e que Deus já colocou em ti para colocares sobre Ele e unicamente nele. Amém? E assim, querido Pai, eu entrego a minha vida e eu recebo Jesus como o meu Senhor e meu Salvador. Eu arrependo do meu pecado, dos meus erros, mas eu creio agora, pela minha fé em Jesus, que sou tornado justo, tornada justa neste momento. E eu quero viver para te honrar, para te glorificar, para te conhecer, em nome de Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador, e agora nada mais me separará do amor de Deus. Eu vou viver para sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se tu tomaste esta decisão, deixa-me dar-te os parabéns, deixa-me dizer-te bem-vindo à família de Deus. Olha, visita uma igreja cristã que ensine que Jesus é Senhor e Salvador. Escreve-nos através do e-mail algo novo a surgir @gmail.com ou vai às nossas redes sociais algo novo a surgir e
e escreve-nos. Nós queremos te ajudar na tua caminhada com Cristo. Amém? E vai acompanhando aqui no YouTube os vídeos que nós vamos partilhando para que tu possas crescer nele. Aproveito também para dizer que temos aulas para te ensinar. Aulas de ensino da Palavra de Deus. Tu podes encontrá-las também aqui na nossa página de YouTube. Nós te amamos, deixa-me dizer, eu te amo e desejo conhecer-te, se ainda não te conhecer, e poder ser bênção para a tua vida. Eu sou o pastor Filipe e aquilo que Deus me chamou, a mim e à minha esposa, é para te servirmos e construirmos igreja. Porque Deus é bom sempre e Ele é abençoador. Amém? Continuação de um excelente domingo ou de um excelente dia, de uma excelente semana, dependendo do dia que estiveres a ver, e até breve.